a paz e a graça do Todo-Poderoso Elohim Errad Israel esteja com todos nós neste Shabat, né? Hoje nós estaremos estudando a segunda porção de Gênesis. Ela inicia-se. Obrigado, Francisco. Ela inicia-se em Gênesis 6, do versículo 9, e vai até o capítulo 31, versículo 32. Antes vamos orar. Eterno Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua presença para receber de Ti todo o manancial de vida, toda a Tua palavra, que para nós é como água que nos purifica de todo pecado. Por isso, Senhor, seja conosco neste momento. Venha, Senhor, estender as Tuas mãos sobre cada um de nós e preparar os nossos corações para receber a semente da Tua palavra, para frutificar, para crescer e dar frutos dentro de nós. É o que nós Te pedimos em nome de Yeshua, nosso Messias. Amados, o assunto que fortemente se estabelece nessa porção é um assunto que é grandemente debatido em todos os escritos sagrados. Em todos os escritos sagrados. Trata-se do reino de Elohim. De Gênesis a Apocalipse, esse assunto é muito tratado. Mas antes de iniciarmos a Parashá, eu gostaria apenas de complementar o que a pastora disse aqui, que há muitos irmãos e visitantes em nosso meio. Sem deixarmos de esquecer de nenhum deles, nós temos que também dizer que vocês são muito bem-vindos. Tá? Sintam-se à vontade. A casa aqui se chama Casa de Oração para Todos os Povos. Aqui é um lugar de adorarmos ao Deus único. Não há outro Deus sobre a face da terra. Ao Deus único, que é o Deus Errad Israel. Amém? Sintam-se à vontade em nosso meio. Então, o que significa o reino de Elohim? É um assunto demasiadamente debatido entre os teólogos. Debatido entre os judeus, os rabinos, entre os rebes. É um assunto muito divulgado, de geração após geração. Mas o que vem a ser reino de Elohim? O reino de Elohim designa um governo ou um domínio em que Adonai é soberano e governa sobre todas as coisas. Este é o reino de Elohim. No início, em Bereshit, nós visualizamos, a semana passada, quando Francisco estava nos ensinando, nós visualizamos a criação de todas essas coisas. Um reino foi criado, foi estabelecido um reino onde Elohim governava soberano sobre todas as coisas, sobre todo o universo, ele governava soberano. Mas nós visualizamos também que o homem se levanta contra esse reino estabelecido. Noé e Eva se levantaram contra um reino estabelecido, um reino de paz, um reino de santidade, um reino que seria para toda a humanidade, de geração após geração. Mas o homem se rebelou contra esse reino. Todos os seres vivos, céus e terra, criados em santidade, reverenciava a soberania de Adonai. Reverenciava a soberania de Adonai. Como estamos hoje? Como estamos hoje? Reverenciamos a soberania do eu. Reverenciamos a soberania do homem. Criamos reinos humanos estabelecidos por nós. Por nós. Mas eu ainda vou chegar lá. Com a rebelião de Adão e Eva, as consequências foram catastróficas, não somente para o ser humano, mas para todos os seres viventes, para todos os animais da terra. E aí Elohim estabeleceu o primeiro juízo, o dilúvio. O dilúvio veio e somente a família de a família de Noa entrou na arca, juntamente com animais. E aí, o que Elohim fez? Destruiu todos os seres viventes. Ele destruiu todos os seres viventes. Apesar da rebelião ser do homem, ele destruiu todos os seres viventes. Todos.
Adonai diz o seguinte, lá em Gênesis 6, 5. Os irmãos podem ir comigo. Gênesis 6, 5. Adonai diz algo muito sério para todos nós. Por que que tudo isso aconteceu? Por que essas consequências são mantidas até hoje em nosso meio? Porque a consequência do pecado de Adão e Eva permanece até hoje. Em Gênesis 6,5 diz assim, Adonai vê, eu vou ler na versão mais próxima do original. Adonai vê que se multiplica o mal do terroso sobre a terra. Todo o instinto dos pensamentos do seu coração é ininterruptamente mau. Todo o instinto do coração do homem é ininterruptamente mau. Como alcançarei então o reino estabelecido por Adonai? O que é denunciado neste versículo é a revolta do ser humano sob a soberania de Adonai, contra a soberania de Adonai. É a revolta do ser humano contra a soberania de Adonai. É isso que Elohim denuncia neste versículo. Mas, terminada a sanção de Elohim, quando as chuvas param e quando a terra e quando a água se vai, seca, Noé tem uma atitude primordial para se evitar que esse juízo de Adonai fosse estabelecido até os dias de hoje. Ou seja, que Adonai exterminasse totalmente com a terra. Noé teve uma atitude essencial. Levantou então o primeiro altar a Adonai. Ali Noé levanta o primeiro altar ao Deus Criador de todas as coisas. E oferece ali holocausto, oferece ali um erguido. E juntamente com o erguido sobe Noé ao altar para oferecer a Adonai. Vamos ler? Vai lá comigo em Gênesis 8, 20 e 21. 20. Gênesis 8, 20 diz assim: Então edificou Noé um altar ao Eterno, e tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. 21. O Eterno sentiu o suave cheiro, e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E jamais tornarei a ferir todos os seres vivos da terra. Ponto. Ali Elohim põe um ponto. Não destruirei mais com água os seres vivos da terra. Nota-se, irmãos, e jamais tornarei a ferir todos os seres viventes da terra. Mas o homem Elohim fere. O homem Elohim continuará ferindo. Sabe por quê? Porque é necessário que o homem retorne ao princípio estabelecido em Gênesis. E o homem só retornará ao princípio estabelecido por Gênesis quando Elohim o ferir. É assim que nós somos, irmãos. É assim que nós somos. A partir de então, o Eterno firmou um processo de redenção do ser humano. A partir de então, restou firmado entre Elohim e o homem a aliança que ele fez com Noé, de redenção ao ser humano. E é por isso que hoje nós estamos aqui, para estudarmos sobre o reino estabelecido por Elohim, o reino em que há de prevalecer a redenção de Elohim sobre o ser humano. Amém? Lá no Taná, em Ezequiel 18, 32, diz assim,
capítulo 18, versículo 32 de Ezequiel. (18, 32). Diz assim: não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Eterno Elohim. Arrependei-vos e vivei. Arrependei-vos e vivei. Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Eterno Elohim. Retornai e vivei. Esta morte aqui é diferente daquela morte que Yeshua prega a Nicodemos. Esta morte aqui é a morte eterna, em que Elohim não tem prazer. A morte que Yeshua prega a Nicodemos é a morte da natureza carnal. Nós temos que diferenciar essas duas mortes, para que possamos entender o que vem a ser o reino de Elohim. A sanção imposta por Elohim ao terroso, que é como está no mais próximo ao original, ao terroso, que é o homem, ele tem a finalidade principal de inserir o homem no reino estabelecido por Elohim, de fazer com que o homem volte aos seus princípios, de fazer com que o homem retorne ao processo de santidade estabelecido por Elohim na criação do homem. Este é o princípio fundamental. Este é o princípio que norteia as escrituras sagradas de Gênesis a Apocalipse. Vou chegar lá. A expressão reino de Elohim invoca um retorno imediato aos princípios de santidade estabelecido por Elohim. A palavra Elohim diz a todo momento: sede santos, porque eu sou santo. Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Eterno. Ninguém verá o Eterno. Ninguém entrará no reino estabelecido por Elohim sem a santidade. Porque não se pode juntar o impuro com o puro. Não se pode juntar aquilo que é profano com aquilo que é santo. Não se pode. Mas, ouça bem o que eu vou falar. Mas, para que um governo, Francisco, para que um governo seja posto, um outro governo deve ser deposto. Compreenderam? Para que um governo seja posto, um outro governo há de ser deposto. Para que a Dilma saia do poder, outro governo tem que ser estabelecido. Entenderam o exemplo? É um exemplo que eu estou dando, tá, irmãos? Só um exemplo. Tomara que seja verdade, mas é só um exemplo, tá? Cada um sabe da sua vida. Então, o que quer dizer isso, irmãos? Para que o reino de Elohim, para que o rei seja posto no reino de Elohim, há de ser deposto o governo humano. Há de ser deposto o governo humano. Amém? Fala, pastor. Contribua. A irmã está dando essa oportunidade. Amém. E na graça do Senhor. Amém. A primeira coisa que muitos são confusos a respeito da santidade. Primeiro que o irmão expressou aí. Muitos estão achando que a santidade vai ser lá no céu. O trabalhar da santidade em ser santo para ver a Deus não, tem que ser aqui na terra. E muitos estão dentro da igreja ainda confusos com dúvida, né? Este assunto de Deus. É verdade. Nós precisamos buscar santidade aqui na terra. Porque quando chegarmos lá, conforme está em 1 Pedro, né, 1,16, que ele diz: sede santos como eu sou santo. E isso nós temos que trabalhar aqui. É aqui. Não é lá. É agora. Agora. É aqui, é agora. Amém. É um Obrigado. processo. Santidade, pastor, nós entendemos que santidade é um processo. Ninguém adquire santidade de uma hora para outra. Ninguém.
E ninguém adquire santidade se você não estiver em oração, se você não estiver cumprindo os mandamentos. Você não adquire santidade se você não depor de dentro de você o seu governo, o governo humano. Queres tu entrar no reino de Elohim? Queres tu entrar no reino de Elohim? Queres? Nossa, ninguém responde. Queres? Ah, amém. Eu também quero. Eu também quero. Crês tu que Yeshua é o Mashiach? Pois eu digo que até os demônios creem e se estremecem diante de Elohim. Não adianta você falar que quer. Não adianta vocês falarem que querem entrar no reino. Vocês têm que tirar de dentro de vocês o governo que há em vocês. O governo que há no coração. Humano, carnal. Mas quando virá esse reino de Elohim? E o que fazer para alcançá-lo? Eu digo, irmãos, que desde que existe, desde João, eu vou explicar melhor, até João, a Torá e os profetas anunciavam o reino. Depois de João, o Mashiach anunciou o reino. Depois de João, o Mashiach anunciou o reino. E eu te digo que desde então, a pergunta é uma só. A pergunta é uma só. Quando virá esse reino? A pergunta é essa. Quando se estabelecerá o reino? Onde será o reino? É diferente em nossos dias? Onde tantos teólogos procuram saber a data em que Yeshua retornará. É diferente em nossos dias? Quando doutores da lei, quando mestres da Torá procuram avaliar quando virá o Mashiach. Pois a resposta é uma. Vá lá comigo em Lucas 17, 20. A resposta não é minha, não é humana. A resposta é espiritual. E o nosso Mashiach diz, assim está escrito, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Elohim, respondeu-lhes, Lucas 17, 20. Interrogado sobre... Quem interrogado? Yeshua. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Elohim. Respondeu-lhes, o reino de Elohim não vem com aparência visível. Não vem com aparência visível. Tire da sua ideia, do seu entendimento, que algo acontecerá sobrenatural, porque o reino de Elohim não vem de forma visível. Isso não sou eu que estou falando, é Yeshua. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Elohim está onde? Dentro de vós. Dentro de vós. O reino de Elohim está dentro de vós. Mas uma outra tradução, a tradução de David Ster, diz que o reino de Elohim está entre vós. As duas versões estão corretas. Não há diferença. Do mesmo jeito que o reino de Elohim está dentro de nós, o reino de Elohim está no meio de nós. No meio de nós. Quer falar, Francisco? Hã? O reino de Elohim pregado por Yeshua é um reino onde o Mashiach será rei e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o reino estabelecido por Elohim.
onde Yeshua será rei e sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E esse contexto, pastora, está em consonância com a Torá. Vamos ver? Vamos lá em Deuteronômio. Deuteronômio, deixa eu ver aqui. 30. Deuteronômio 30. 11. Deuteronômio 30, 11. Promessa de redenção. Amém. Antes de lermos, esse reino que Yeshua pregava a todo momento, em que ele seria rei e sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é um reino estabelecido há muitos e muitos anos, irmãos. Desde o começo. Desde o começo. Elohim tem todo um propósito para a humanidade. Vamos ler o que diz. Isto é verdade. E Yeshua lhe respondeu. Não, acho que eu estou errado. Ah, sim, perdão, irmãos. Deuteronômio 30, versículo 11. Ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, nem está longe de ti. Isso daqui está longe de ti, irmãos. Toda a humanidade hoje conhece, já ouviu falar. Toda a humanidade, desde os confins da terra, já ouviram falar. Não está longe de nós. Oi? É o livro, um dos livros mais vendidos. É o livro mais vendido. Porque o Alcorão também está sendo muito vendido. Ora, este mandamento que hoje te ordeno, não te é difícil demais, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá lá nos céus e não o traga, para que possamos cumprir. Nem está no mar para dizeres quem atravessará o mar por nós, que possa nos trazer essas escrituras para que cumpramos. Não está. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no seu coração para cumprires. Onde está o reino de Elohim? Onde deve estar o reino de Elohim? No lugar santo, no nosso coração. No nosso coração. Pois hoje te ordeno, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o eterno teu Elohim, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e multiplicarás, e o eterno teu Elohim te abençoará na terra a qual passas a possuir. Você vê que a pregação de Yeshua está em consonância com a Torá. O reino estabelecido por Elohim deve estar primeiramente no nosso coração. Primeiramente, eu não estou aqui dizendo que quando o Messias vier, o Mashiach vier, todo olho verá. Todo olho verá. Eu não estou aqui dizendo que não haverá essa manifestação, mas eu estou aqui dizendo que o início do reino de Elohim é estabelecido em nosso coração. Em nosso coração. Os fariseus esperavam, irmãos, como nós esperamos. O mesmo erro dos fariseus é o que nós cometemos. Os fariseus esperavam que através de uma intervenção de Adonai, o rei Messias fosse livrar o povo do domínio romano. Do domínio romano. E esperava que o rei Messias livrasse o povo desse domínio. Assim eles queriam ansiosamente obter uma resposta do Mashiach, obter uma resposta de Yeshua. Quando que o Senhor livrará o povo desse império romano? Quando? Irmãos, o Eterno te livrará do governo que há no seu coração. Quando? Pois eu digo uma coisa, não livrará. Sabe por quê? Porque isso tem que partir de nós. De nós, essa ação é nossa.
Essa ação é nossa. Apesar da grande discussão, quem leia o que vem a ser o reino de Elohim, a manifestação, a conduta para o estabelecimento, o primeiro passo para se estabelecer o reino de Elohim é pessoal e íntimo. É pessoal e íntimo. Lembre quando lá no início eu falei que para que um governo seja posto, outro tem que ser deposto? Essa ação é nossa. Essa ação é unicamente nossa. Você pode estar clamando, Eterno, livre-me de mim mesmo, livra-me da minha carne, livra-me do meu eu. Amém. Você pode orar por isso, para que o Eterno te dê forças, para você repudiar isso na sua vida. Mas a ação é sua. A ação é pessoal e íntima. Eu, Eterno, quero me desfazer de todo o meu governo pessoal, de todo o meu eu. Estou ouvindo, não. Agora ouviu. Porque uma ação unilateral Deus fez, só Ele. Ele livrou, Ele tirou do Egito, Ele salvou e Ele redimiu. A outra é nossa. A outra ação é nossa. Isso aí é a função dele, unilateral. Ele fez só, porque Ele ama as nações, porque Ele ama os povos. Ele tirou do Egito, Ele salvou, dando Yeshua. Ele redimiu. Agora a quarta é nossa. A quarta é nossa. É essa que você está falando. É isso aí. Eu tenho que depor o reino que está dentro de mim. Isso, amém, pastor. Não é? É isso aí. Amém. Isso aí ele não vai fazer, não. Não há de fazer. Não há de fazer, irmãos. Sabe por quê? Porque essa ação depende de nós exclusivamente. E por causa do livre-arbítrio. Por causa do livre-arbítrio. Mas Elohim quer ouvir de nós. Qual o governo que nós queremos para nós? Se nós queremos um governo humano ou se nós queremos um governo espiritual. Se nós queremos continuar governando-nos a nós mesmos ou aceitaremos, nos tornaremos humildes e aceitaremos o governo do Mashiach. Não conhece democracia. Amém? E a palavra do Mashiach é uma só. Lá em João 18, 36 e 37. Vamos lá comigo. João 18, versículo 36 e 37. Perguntou Pilatos: então tu és rei? Não, 36. Respondeu Yeshua, 35, vamos para o 35. Replicou Pilatos: sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Yeshua: dizeis... Aonde que eu estou, gente? 35. 36. Respondeu Yeshua: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Não é judeus, irmãos. Eu vou ler no mais próximo do original, para que vocês possam ver o erro grosseiro que há nesse versículo. Tá? Vamos lá, mais próximo do original. Yeshua respondeu: meu reino não deriva sua autoridade da ordem das coisas deste mundo. Olha a diferença. Se fosse, meus homens lutariam para impedir que fosse preso pelos habitantes de Judá. Pelos habitantes de Judá. Em nenhum momento ele fala judeus. Eles falam em habitantes de Judá. Amém? Mas meu reino não é daqui. Então você é rei, Pilatos disse. E Yeshua respondeu: você diz que sou rei. De fato, a razão do meu nascimento e da minha vinda ao mundo. Yeshua é maravilhoso. De fato, a razão do meu nascimento e da minha vinda ao mundo é testemunhar a verdade de Elohim. Simples, irmãos.
Simples. Ele veio para trazer ao mundo o reino. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Era isso que Yeshua estava pregando. Mas libertar de quem? Se eu não estou preso? De mim mesmo. Do governo que há dentro de mim. Pois eu digo que todas as ações humanas, em que o homem decidiu o que fazer por ele mesmo, resultaram em pecado diante do Eterno. Roberto, baseado em Deuteronômio 32, aquele versículo 39, que os rabinos ali falam da morte da natureza carnal, então ele diz que o homem só vive depois da morte do eu. Eu vou chegar lá. A pastora já sabe o que eu vou falar lá na frente. Não porque eu conversei com ela, não conversei não. Mas o Mashiach, o que o Mashiach está demonstrando? Que o reino de Elohim se constitui não em algo exterior, não em algo sobrenatural, não em algo que os homens acham que vai acontecer, mas ele fala que o reino de Elohim se desenvolve inicialmente dentro do coração, dentro de cada humano, dentro de cada terroso, dentro do coração, porque Provérbios fala, do coração procedem as saídas da vida. Ou a vida ou a morte. Ou a vida ou a morte. Agora nós vamos entrar num ponto que a pastora estava tocando. Esse ensino de Yeshua, para se alcançar o reino, ele conduz, irmãos, a um retorno imediato. A um retorno imediato. Retornar a quê? Retornar ao princípio de santidade estabelecido por Elohim lá em Gênesis, o qual somente se alcança com a morte. Mas eu tenho que morrer? Sim, você tem que morrer. Mas a morte da natureza carnal. Para que você tenha uma nova vida, para que você ressuscite em uma nova vida. Foi isso que Yeshua disse a Nicodemos. Yeshua disse a Nicodemos assim: isto é verdade, Yeshua lhe respondeu. Digo-lhe que a menos que uma pessoa nasça outra vez do alto, não pode ver o reino de Elohim. Você quer ver o reino de Elohim? Nasça de novo. Morra e nasça de novo. Nicodemos lhe disse: como pode uma pessoa adulta nascer? Ela precisa voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? E Yeshua respondeu: eu lhe digo que a menos que uma pessoa nasça da água e do Espírito, da água, a palavra é como água, que nos purifica, que nos redime, e o Espírito que nos faz entender todas as letras das Escrituras. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Elohim. Não podeis. O que nasce da carne é carne. Governo humano é governo humano. É isso que Yeshua está falando. E o que nasce do Espírito é Espírito. Pare de se admirar, Nicodemos. Pare de se admirar, irmãos. Pare de se admirar. Por eu lhe ter dito que vocês devem nascer outra vez do alto. O vento sopra para onde quer. E vocês ouvem o som, mas não sabem de onde vem, nem para onde vai. Assim é com quem nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como isso pode acontecer? E Yeshua lhe respondeu com toda a paciência, mas respondeu bem firme: você tem um cargo de mestre em Israel e não sabe? Você se acha mestre e não consegue entender essas coisas tão simples.
É porque é simples, Zé. Muito bem. É porque é simples. Você é mestre em Israel e não sabe disso? Digo-lhe, falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não acreditam em mim quando lhe digo das coisas do mundo, como crerão quando eu contar sobre as coisas do reino? Como crerão? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto. Vocês lembram da serpente no deserto? Quando ela foi levantada ali, para que todos aqueles que nela tocassem fossem curados. Lembram? Pois é, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. O Filho do Homem, para que todo aquele que nele confia, possa ter a vida eterna. Possa ter a vida eterna. Ou seja, para que todo aquele que confia em Yeshua como Mashiach, possa alcançar o caminho da redenção, possa fazer parte integrante do reino de Elohim, onde ele mesmo será rei e sacerdote. Mas nós estamos muito aquém dessa realidade. Muito aquém. Ao passo que devemos nascer de novo, Yeshua diz que nós devemos invocar a todo momento o reino de Elohim. Onde ele diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, Elohim. É isso que nós devemos invocar. Mas como? Mas como? Se o meu coração tem outro governo, ou anda desgovernado, ou anda com dúvida. Pois a palavra lá em Apocalipse, nem estava aqui não, mas eu lembrei agora. A palavra lá em Apocalipse diz assim: conheço todas as tuas obras. Conheço todas as suas obras. Sei que não... Perdão, capítulo 3, versículo 15. Conheço as tuas obras. Sei que nem és frio nem quente, porque andas na dúvida. Na dúvida se você quer manter o seu reino, o reino humano, ou se você quer entrar no reino de Elohim. Você anda na dúvida. Aí ele diz assim: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, e expulsarei de dentro de mim. Não, como é que põe para fora? Esqueci o termo. Expelirei. Expelir. É esse o verbo, expelir. O segundo passo, nós já falamos do primeiro passo, que é um passo pessoal e íntimo. Agora nós vamos falar do segundo passo, que é de igual importância. Ainda é individual. Ainda é. Não é coletivo. Ainda é individual. É a perseverança e a vigilância. Lá em Apocalipse diz: aquele que perseverar, herdará o reino dos céus. É a perseverança. É algo coletivo ou individual, meus irmãos? A perseverança é algo coletivo ou individual? Individual. Nota-se que são duas hipóteses de que o estabelecimento do reino é individual. São ações nossas. Se você está esperando que Elohim faça isso por você, desista. Quem tem que fazer é você. O segundo passo é esse. E está lá em Mateus 24. Vamos lá. Mateus 24. Aí nós estamos como as virgens imprudentes,
dormindo, porque eu acho que a palavra é muito pesada para ser ouvida, aí me dá sono. É muito dura. Eu não quero fazer parte desse reino. Prefiro dormir. Mateus 24, 36 e 37. Aí vem as virgens prudentes, com o seu odre cheio de óleo, com sua lamparina cheia de óleo, e as virgens imprudentes ficam para trás. Né? Capítulo 24, versículo 36, diz assim: porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem o Machia sabe, só Elohim, só o Pai sabe o dia e a hora. Não sou eu que estou falando não, irmãos, não olhe para mim com essa cara de dúvida não, porque não sou eu que estou falando não. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, faziam o que queriam fazer. Comiam, bebiam, se fartavam. Jesurum engordou-se e deu coice para o reino. Deu coice para o reino. Como é que é? Onde está aquele versículo que diz assim, coma, beba e depois morra? Procura para mim aí, pastor, depois eu vou me referir aí. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia, a hora em que há de vir o nosso Adom. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, não vigiaria? Segundo passo, perseverar e vigiar. Atitudes individuais nossas. Não temos certeza de quando será. Não temos certeza de quando Yeshua voltará. Mas nós temos certeza de uma coisa. De uma coisa nós temos certeza. Veja o que está escrito. Veja o que está escrito em Mateus 24. Aí é onde você está. Mateus 24. Mateus 24, versículo 15. Que diz assim: é só isso que nós temos certeza, irmãos. O que nos foi revelado foi para nós. O que não nos é revelado é para Elohim. E nos foi revelado: quando virdes que a abominação da desolação, preste atenção, só um minutinho, acalmai-vos. Falar sobre o reino agita o coração, é isso mesmo, acalma. Mas diz assim: portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, então virá a grande tribulação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás. Aí no versículo 21, pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.
Irmãos, qual o tempo que nós estamos vivendo hoje? Essa é uma pergunta que incansavelmente os professores daqui têm feito a essa congregação. Qual o tempo que nós estamos vivendo hoje? Pois a desolação, pois a abominação já está dentro do lugar santo. Para alguns rabinos, eles entendem que quando a abominação estiver no santo dos santos, é a grande tribulação. Pois eu te digo, Jerusalém está tomada, o templo está caído, a abominação está dentro do santo. Roberto. Só um minutinho, pastor. Outro exegeta entende que é dentro do nosso coração. O santo, o santíssimo está dentro do tabernáculo, do nosso tabernáculo. E aí a desolação já está aqui dentro do coração, dentro de onde deveria estar o santo, está o profano. Pois aí a grande tribulação, aí os dias são de grande aflição, e é verdade, não vivemos esses dias de grande aflição sobre a face da terra, porque a abominação já atingiu o que é santo. Pode falar, pastor. Não, a palavra está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, é no maior tratado de ressurreição dos mortos que a Bíblia tem. Porque aqui Paulo se reporta à cidade de Tarso, da cidade do apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo esse tratado de ressurreição dos mortos. E na entrada da cidade tinha um deus chamado Sardanapalo. E esse deus, ele foi erigido ali com um gesto obsceno com as suas mãos. Porque as pessoas adoravam esse deus por causa da sua vida dissoluta e de prazeres com a carne. Então, elas diziam, o que importa, vamos morrer mesmo, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Era adoração a esse ídolo de Tarso, de Paulo de Tarso. Então, aqui ele está escrevendo. Qual versículo? É o versículo 32. Ele diz, 15, 32. O 31 ele fala, eu vos declaro, que está envolvendo a palavra que você está falando do reino. Cada dia morro, amém. Eu a cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Yeshua Mashiach, nosso Senhor, de nosso Adão. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso se mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos, o povo diz, né? Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Não ouça isso das pessoas. Vamos aproveitar a vida, porque nós vamos morrer mesmo. Elohim vai destruir tudo mesmo. Lê o versículo 34. Voltar é sobriedade, não pequeis. Voltar é a sobriedade. Quando as pessoas te disserem isso, você volte à sobriedade. Diz, não, eu quero lutar pela minha salvação. Não é? E não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Elohim. Digo-vos para vergonha vossa, porque vergonha de quem? De nós que servimos a Elohim. Vergonha vossa que não pregam a ressurreição dos mortos. Porque Paulo, quando se apresenta diante do sumo sacerdote Ananias, no capítulo 23 de Atos, e que Ananias manda que um dos seus bata em Paulo, na boca de Paulo, Paulo fala, parede branqueada, ele fala para o sumo sacerdote. Aí, quando ele viu que ele havia ofendido o sumo sacerdote, ele diz, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, porque a Torá exige que você não se levante contra o príncipe do teu povo. Porque o sumo sacerdote tem uma jurisdição na sua mão de juízo. Então ele não podia se levantar contra. Aí ele fala, tu estás me condenando por causa da ressurreição dos mortos. Porque Paulo lutou com feras, que ele está dizendo, são com homens, mestres e líderes que lutam por as suas convicções interiores e não se desfazem desse homem interior aí, desse governo, para estabelecer o governo do Mashiach. Amém. O rei de Israel. Amém. É isso que ele está falando. É isso aí, pastor. É isso aí. É esse entendimento que nós devemos ter. Este é o tempo que vivemos, irmãos.
Os dias estão sendo abreviados, não é verdade? Os dias passam rapidamente. Os dias são abreviados em decorrência da grande tormenta, da grande aflição, quando a palavra de Deus diz: basta cada dia o seu mal. Porque os dias são maus. Os dias são maus. Fala no microfone para a gente ouvir. A pressa dos legisladores, né, em abrir lacunas na lei para que possa abrir brecha para o pecado, né, para que as pessoas possam pecar livremente, porque a lei diz que pode. Então, isso está muito, muito forte ultimamente, né? É, isso que a senhora está falando, está lá no Salmo, Salmo 89, se não me engano. 89. Quando diz assim, não é esse, é que eu falo, que usa a lei, aqui, é Salmo 94. Pode acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que foge ao mal, tendo por pretexto uma lei? É isso que a senhora está falando. Pode acaso associar-se o trono de iniquidade? Salmo 94, 20. Mas, irmãos, o tempo é esse. O tempo é esse. O tempo estabelecido por Elohim. Nós já ouvimos sobre as luas de sangue. Nós já ouvimos, são sinais. Nós já ouvimos que esses sinais estão acontecendo nas festas. Nós já vimos muita coisa acontecer. Nós visualizamos a todo momento guerras. Nós visualizamos que o tabernáculo de Davi está caído. Isso tudo são sinais para nós. O que estamos esperando para retornarmos imediatamente, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força? O que estamos esperando? Lá no Shema, é isso que Elohim fala. Deuteronômio, capítulo 6. Ouve Israel, o eterno nosso Elohim é o único Elohim. É o único. Amarás ao eterno teu Elohim com todo o teu coração. Com todo. Não há espaço para outro governo. É todo, é integral. Todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Pois eu te digo que o reino é alcançado com força. Não se alcança o reino com fraqueza. O reino se alcança com força. Emprega. O que estamos esperando? O que estamos fazendo para o estabelecimento desse reino? O que estamos? Leve essas perguntas para você. Não responda para mim, porque eu não preciso saber. Mas leve essa pergunta para você e responda perante você e perante o seu Elohim. O que você está fazendo para o estabelecimento desse reino? Vai lá em Lucas para finalizarmos. Lucas 16. Lucas 16, versículo 16. Na tradução mais próxima do original, porque aqui nós visualizamos também um outro erro de tradução. Vocês vão ver aí. Versículo 16. A Torá e os profetas duraram até João. É verdade isso? O que tem de errado aí? A Torá e os profetas duraram até João. Então nós podemos jogar lá fora. Mas no mais próximo do original diz assim: até João, a Torá e os profetas anunciavam o reino. Olha a diferença. A Torá e os profetas. Desde então,
é anunciado o reino de Elohim, e todo homem emprega força para entrar nele. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Eterno Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por todo o teu ensino, pela tua misericórdia. Pela tua misericórdia, a única coisa que não nos faz ser destruído é a tua misericórdia. Diante de tanto pecado, diante de tanta omissão da tua palavra, diante de tantos homens que se levantam contra a tua Torá, contra o teu reino estabelecido, diante do governo dos nossos corações, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós e nos dê forças e capacidade e entendimento para repudiarmos este governo e aderirmos ao governo do Mashiach, e aderirmos ao governo de Elohim, ao reino estabelecido há muitos e muitos anos, desde a fundação da terra. Louvado seja o teu nome de geração a geração, porque só tu és Elohim. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.